E aí, pessoal, Alexandre aqui de novo. Bora falar de Intelbras hoje, uma empresa aí de telecomunicação e de tecnologia do Brasil. Uma das poucas, né? O Brasil não tem tanta empresa de tecnologia na bolsa como o mercado americano, mas essa é uma das boas opções que a gente tem aqui, que inclusive eu tenho em carteira também, tá? Apesar que ela já deu uma subida, subiu bastante aí nos últimos meses, dias. Mas ainda continua sendo uma empresa excelente para se ter no radar aí para o longo prazo. É uma empresa que não paga tanto dividendo, ela, ela reinveste boa parte nela mesmo, né? Mas apesar que ela não tem um payout tão baixo, né? Ela tem um payout aqui de 35%, mas também não é alto. Então ela é uma empresa que reinveste muito nela mesma. Então o yield dela não é tão atrativo, ela está com 3,70, mas é uma empresa boa aí para crescimento no longo prazo, para você ter em carteira e diversificar no setor de tecnologia. Vamos dar uma olhadinha aqui no preço justo, né? Ela ainda está elegível no Graham, com uma margem até atrativa de 36%. Então, como eu já falei em outros vídeos, eu sempre priorizo empresas que pelo menos tenha uma margem segura aqui em uma dessas análises de preço justo. Aqui está dando no Graham, apesar que no fluxo de caixa ela ainda tem uma margem que curta, mas tem, de 4%. E no método Barsi, que é um método do Bazin, basicamente, ela não tem um teto, então não tem desconto do teto. Então, como eu falei, né, ela é uma empresa que não paga tantos dividendos, então é normal ela não passar tanto no Gordon quanto no método Barsi aqui no preço justo. Em estratégias, ela passa praticamente todas, com exceção do Barsi aqui, né? Por conta do dividendo. Então não chega a ser um problema. Fundamentalista aqui, ela também tá amarelinho. Ela não tá com o preço tão atrativo e também não passa na parte dos dividendos. Mas em todo o resto ela passa aqui com folga. Todas elas ela só bate na trave aqui na parte do dividendo, que não é o foco dela, como eu falei. Demonstrações perfeito, não tem nenhum alerta aqui. Então isso aqui é muito bom. Eu peso muito em empresas que não têm alerta aqui na parte de demonstrações para investir, tá? Acho mais seguro. Assim, eu tenho algumas empresas em carteira que tem alguns alertas aqui, mas assim, eu acho mais seguro quando não se tem nenhum alerta aqui na análise de demonstrações. Visão geral, a gente vê aqui, né, uma visão geral de tudo que a gente já viu. Então a gente vê aqui que ela tem margem no Graham e tem o preço justo na análise técnica de 11,96. Então está um pouco acima do preço justo segundo a análise técnica que a nossa IA faz aqui. Então ela está um pouquinho acima, né? Como eu falei, para o longo prazo isso não importa tanto, mas se quiser esperar uma oportunidade melhor, ela se aproximando aqui dos 11,96 ficaria uma entrada um pouco mais atrativa. Análise de sentimento de mercado aqui é a análise onde a gente considera a internet e o que está sendo falado dessa empresa. Inclusive aqui a nossa IA botou uma em inglês, vou dar uma olhada daqui a pouco para corrigir. Isso pode acontecer, né? Às vezes a IA ela se perde na linguagem, mesmo a gente instruindo bem ela pode acabar botando o raciocínio dela aqui em inglês. Mas ela está com margem, que ela destacou o ROI, né, que tem um ROI bom, ela está com um crescimento constante de 15% aqui no último quarter. Então ela trouxe aqui os pontos positivos e negativos. Saindo aqui do vídeo eu vou dar uma olhadinha para botar isso em português aqui pra gente. Então aqui vocês veem, né, eu estou fazendo ao vivo mesmo, então tipo, qualquer probleminha que a gente acaba vendo aqui, eu vou ver aqui e já vou corrigir. Eu estou fazendo manutenção nessa aplicação constantemente. Então ela é uma aplicação viva, até conto com o feedback de vocês aí se vocês estiverem usando ela também. Podem me mandar o WhatsApp, o WhatsApp está destacado aqui no site, podem abrir chamada aqui no suporte, que eu vou dar uma atenção, com certeza eu vou levar em consideração tudo que vocês falarem aí. Mas está com destaque positivo aqui no sentimento de mercado. Vamos dar uma olhadinha também na análise técnica, mais aprofundada aqui, né? A gente já deu uma olhada que está um pouco acima do preço justo da análise técnica, mas assim, vamos olhar o que no detalhe aqui, né? Ela está com uma marcação aqui de sobrecompra, então está com RS1 acima de 70. Está
Então ela, como eu falei, ela subiu bastante, né, nas últimas semanas, então ela deu uma esticada aqui no preço. Eu vou dar uma lida aqui no que a IA colocou. A Intelbras mostra sinais de alta volatilidade no curto prazo, com indicadores como RSI estocástico apontando para a sobrecompra. No entanto, para o longo prazo, a ação se encontra acima de importantes médias móveis mensais, indicando uma tendência de alta. Então, no longo prazo aqui, ela está numa tendência de alta, que é bom. Tá operando acima das médias móveis mensais. O preço atual de 13,11 está próximo da banda de superior de Bollinger, de 13,9, sugerindo cautela. O nível de suporte mais relevante está em 10, enquanto a resistência inicial é de 15. A Fibonacci aponta 11,96 como um preço justo de entrada abaixo do valor atual. Recomendação para o longo prazo: guardar uma correção para perto do preço justo de entrada de 11,96. Comprar abaixo desse valor seria mais vantajoso, visando tendência de alta de longo prazo, mas com atenção a possíveis retrações até o suporte de 10. Então aqui ela está alertando, né, que talvez seria mais interessante ela voltar para o preço justo, mas assim, não é, também a gente, quando a gente for fazer essa análise, se a gente realmente está querendo entrar no papel, seja para diversificar, ou seja porque não sabe, né, se vai ter uma correção, porque o papel pode não corrigir, o que eu recomendo nesse caso? Fazer um aporte, divide o aporte que se fosse fazer em Intelbras, então aporta uma parte agora e vai aportando ao longo dos meses para pegar os melhores pontos de entrada. Aí, se caso ela corrigir para esse preço justo, pode-se considerar fazer um aporte até maior nesse cenário. Mas como ela está deu uma esticada nos últimos meses, talvez fazer esse aporte dividido seria interessante para fazer a entrada aqui na Intelbras, tá? Eu vou voltar aqui, vou dar uma olhada no relatório gerado pela IA. Aqui vou dar uma olhada na conclusão, como a gente sempre faz, né? Então, a Intelbras se apresenta como uma oportunidade de investimento interessante para o longo prazo, com destaque para seu crescimento consistente, rentabilidade robusta e valuation atrativo. A empresa demonstra eficiência na gestão de seus ativos e na geração de lucros, além de operar em um setor com boas perspectivas, que é o setor de tecnologia. Os modelos de valuation, como o de Graham e a fórmula mágica, indicam potencial de valorização e uma relação risco-retorno favorável. No entanto, como sempre, é crucial que investidores estejam cientes dos riscos associados, principalmente o endividamento elevado em relação ao patrimônio, e os desafios pontuais em alguns segmentos, como o de energia. A gestão financeira e a capacidade de manter a eficiência operacional em diferentes cenários serão determinadas para o sucesso do investimento. Para o investidor com perfil adequado e com horizonte de longo prazo, a Intelbras pode representar uma adição valiosa à carteira, desde que os riscos sejam monitorados e ponderados diante das oportunidades. Aqui a gente sempre pode avaliar, né, se o relatório foi útil ou não. Se a gente tiver uma quantidade grande de dimensões de não útil, a gente vai regerar esse relatório. Tá, isso aqui é um feedback importante para a IA aqui. Bom, como a gente já viu, a Intelbras está com um score bom, é uma empresa boa, é uma empresa que eu tenho carteira para diversificar no setor de tecnologia aqui no Brasil. E está aqui com preço justo, atrativo até em Graham, né? Com a menção aqui da análise técnica, que está um pouco esticada no curto prazo, mas eu acho que para longo prazo isso não é tão relevante. É uma empresa que não paga tanto dividendo, então se você foca em renda mensal, talvez não seja tão atrativa assim, né? Aqui eu estou com as notificações ativas da Intelbras, então sempre que acontecer uma mudança aqui no score de até 5 pontos, seja para mais ou para menos, eu vou receber aqui no meu e-mail um relatório dizendo o que mudou e se a empresa está com bons fundamentos ainda ou não. Então é bem legal isso aqui para quem quer monitorar alguns ativos aí que tem em carteira, tá bom? Então a análise de hoje foi a Intelbras, espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback deixe aí nos comentários, que eu estou sempre lendo. E é isso, pessoal. Valeu!